Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, né, na psicografia do Chico, e estamos no capítulo 12, na sua parte segunda, né, que nós vamos terminar o capítulo hoje. Tudo bem, Thelma? E aí, Thelma vai fazer uma recordaçãozinha da semana passada, né? Isso mesmo, tudo bem. Olá, Márcia, olá, amigos, esperando que todos estejam bem aí, gostando do nosso livro, que já passamos Agora nós já estamos caminhando, né, mais de 50%, já 60% já, né, estudado, e esperamos que todos estejam aproveitando bastante, como nós. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que aconteceu no programa anterior, né, onde vocês devem lembrar que aqueles 5 companheiros que vão ser, né, vão continuar sendo acompanhados, que é o Dimas, o Fábio, o seu Cavalcante, a dona Albina e a dona Adelaide, né? Eles estão sendo acompanhados e nesse preparativo, a Irene, que é uma trabalhadora ali do lar, ela aproveita para dar algumas elucidações a respeito da parte, vamos dizer assim, da evangelização, do tratamento espiritual, do acompanhamento espiritual a esses espíritos que estão albergados no lar de onde Dona Adelaide dirigiu ao longo da sua vida, né? Dona Adelaide é aquela mulher trabalhadora, que quase contemporânea, né? No nosso momento atual, e que foi Aura Celeste. Então, ela tem uma história muito linda, né? Na sua caminhada aí como tarefeira de Jesus. E lá nesse lar são albergadas essas crianças, onde a Irene faz questão de esclarecer para o André Luiz que o esclarecimento moral, a iluminação interior, né, o aprimoramento espiritual é muito mais importante do que o pão material, que em muitos locais são tido como mais importante. Então, ela vai colocar isso bem claro, né, para todos nós, que o pão é importante porque ele forma, né, uma base para que o conhecimento possa ser adquirido, né? Porque se nós não tivermos o alimento, nosso corpo não tem condições intelectuais para funcionar, nosso cérebro, por exemplo. Então, ela deixa isso bem claro, porque André Luiz, no início, estava tendo aqueles questionamentos, né? Por que tantas pessoas para trabalhar com esses espíritos que não passam de crianças, né? Então, ela explica isso muito bem. Um capítulo muito interessante para o nosso aprimoramento enquanto tarefeiros, enquanto trabalhadores, em qualquer uma das nossas lides, né? Nós devemos olhar com carinho esses ensinamentos. Bom, acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, você pode lembrar aí. Isso mesmo, né? Porque a André fica questionando isso. São poucos no plano material, mas são muitos. Perguntas que nós fazemos também, né? Muitos espíritos ajudando aquela instituição. Aí ela explica isso, né? O desenvolvimento espiritual, mas é isso. E vamos nós. Bom, excursão de adestramento, vamos terminar então o capítulo 12, aí a parte segunda. Então vamos nós. E aí nós terminamos, o finalzinho era ele chegando na casa de Dimas e André Luiz perguntando se era, como é que vai, porque eles vão, os 5 serão levados no momento do sono até o plano espiritual ali, aonde é o abrigo da Dona Adelaide, de lá eles vão para a casa transitória, se vocês lembram, né? Então, o Dimas percebe a presença deles, eles chegam no quarto do Dimas, né? Então, notando-nos a presença, André fala, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou. Então, ela estava bem dodóizinha, mas o Dimas era médio, conseguia perceber já desde do outro capítulo a presença dos visitantes, né? E aí ele falou, meus amigos, será hoje o fim? Quer dizer, vieram me desligar, né? Me tirar daqui desse sofrimento que ele estava? Como tenho suspirado pela libertação?
E aí Hipólito fala para ele: não, meu caro, é preciso tolerar mais um pouquinho. O descanso, porém, não vai tardar muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. Então, eles vão levá-lo. E o ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira. De mãos dadas, os três rumamos para o rio em busca da moradia de Fábio. Então, eles estavam, o Dimas no meio, eles lado a lado, levando o Dimas pela volitação. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamos-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, né, para ver lá o irmão Cavalcante, né, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou: não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, vamos buscá-lo numa segunda viagem. Então, ele vai levar primeiro o Fábio e o Dimas, e o Cavalcante, que estava mais preso ainda à vida material, eles iriam buscar depois sozinho. Eu acho que é por aí, né, Thelma? Esses dois já tinham um conhecimento mais ou menos do plano espiritual, então eles se deixavam levar mais fácil, né? Eu fiquei pensando que nós não fazemos ideia, né, quando o nosso familiar, as pessoas que a gente conhece, né, às vezes um amigo que está num leito, às vezes do hospital, ou na casa mesmo, né, em sofrimento, ali a doença parece que aquilo não acaba, né? E aí a gente não tem ideia do que está ocorrendo no plano invisível, né? Porque vê aqui, o Dimas, ele está tendo toda essa assessoria, mas ele está há vários dias, né, um período longo desse sofrimento, acamado, e apesar dele ter essa conexão através da mediunidade, porque ele trabalhou com essa assistência fraterna, né, ao longo do caminho da sua vida, mas o trabalho espiritual dos amigos que estavam ali, eles não podiam, vamos dizer assim, adiantar o processo, né? Tudo tem o seu momento. Exatamente. E esse processo, eu sei que aqui eles estão no processo de desencarnação, mas esse desdobramento ao longo do sono, isso também acontece mesmo quando a gente está bem de saúde. Claro, claro, claro. Sim, com certeza. Ao plano espiritual, antes de dormir, em nossas preces, que nós possamos sair do nosso corpo, junto aos amigos espirituais, junto ao nosso anjo de guarda, para aprendizados ou para trabalhar, que a gente faça uma prece de noite, porque isso pode acontecer. Aqui tinha um motivo, né? Eles estavam levando também para aprendizado, que já estão chegando perto da desencarnação. Mas o nosso desdobramento, a nossa retirada do corpo... Todos os dias, né? Todos os dias a gente pode ter isso. Os outros livros que nós já estudamos, André Luiz mostra quantas e quantas reuniões de aprendizado onde estavam encarnados e desencarnados, e os encarnados em desdobramento. Então, essa atividade aqui pode ser feita em qualquer momento da nossa vida, com a saúde boa, com a saúde debilitada. A gente pode se desdobrar do corpo, né? Pode se libertar do corpo físico por momentos. Uhum. Bom, lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar, né? Que não iriam buscar o Cavalcante naquele momento. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido a Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, que é aquele que cuidava dele, aquele espírito que estava cuidando dele, ao lado dele, cooperava devotamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do nervo vago, que ele começa aqui por trás e desce, e vai fazer ligação com vários órgãos, então ele magnetiza o nervo vago e, em seguida, a administração de certos agentes anestesiantes destinados a propiciar-lhe o brando sono, retirando do corpo
que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Então, a gente já vê aqui completamente diferente o Cavalcante, ainda extremamente apegado, como nós vimos no outro capítulo, à vida material. Então, ele não consegue, ele não tem nenhum conhecimento. Ele era religioso, e bastante religioso, mas ele não tinha o menor conhecimento sobre a continuidade da vida, a nossa vida futura. Então, tudo isso dava medo a ele. Ele tinha medo de sentir essa saída do corpo. Então, eles resolveram melhor adormecê-lo para poder retirá-lo, não é isso, Thelma? E tinha também os conflitos emocionais dele, né? Porque pela seu temperamento, as suas ideias, né? O que ele defendia, a família foi desprezando, foi desligando, se afastando dele. Então, ele devia ter esse conflito muito forte, esse medo, talvez, né? Poderia estar vindo daí, essa insegurança, né? Essa situação de apego ao corpo, por medo, né? Por dificuldades também, que ele tinha, né? No seu psiquismo também. Porque no capítulo anterior, André Luiz nos explica, aliás, o Bonifácio explica, que ele, apesar de separado da família, a família abandonada, ele era muito apegado à família, né? Ele gostava muito daquela família, porque apesar de não ver mais, não ter ninguém, e isso dificultava a ajuda a ele, né? E também outras entidades familiares desencarnados o perturbavam muito, né? E ele não sabia da presença do Bonifácio, né? Que ele não tinha essa facilidade como o Dimas teve ali, né? O Dimas percebeu até a equipe espiritual chegando. A gente vê a diferença de quando o espírito não tem discernimento, quando ele não tem o conhecimento assim da vida futura, a certeza da vida futura. Naquele momento de fragilidade ali, talvez, ele pensava na morte, mas a morte como final da vida, né? A morte como fim. Então, tudo isso é bem diferente para o espírito que tem aquele conhecimento, né? Sobre a vida futura, que a vida continua, né? Isso facilita até ele receber a ajuda, né? Então, vamos lá. Bom, em minutos... Não, desculpa, eu passei 2. Em minutos rápidos, punhamos-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos iam nos acompanhar à casa transitória. Então, a gente sabia que eles não estavam sozinhos, né? Que cada um tinha benfeitores ali junto deles, cuidando deles, né? Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, carentes de noção clara do que ocorria. Então, Dona Adelaide e o Fábio, eles já estavam mais acostumados com esse desdobramento, essas percepções. Né? Bom, e aí o assistente, né, Jerônimo, organizou uma corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a evolitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Olha como é diferente, né, Thelma? Eu fico pensando assim, meu Deus, que a gente, com esses estudos, com essa nossa vivência, que quando chega o nosso momento, seja no momento de doença, que a gente está prestes a desencarnar, ou seja, no que tipo for da nossa desencarnação, que a gente tem essa consciência, como tem Adelaide e Fábio, né? De que estamos sendo conduzidos, que a gente possa relaxar e deixar, mas você vê que os outros, estavam todo mundo ali com as mãozinhas seguradas, eles no meio, 2 segurando, e Jerônimo todo criando uma corrente magnética para que eles não se desviassem daquele objetivo, né? Pois é, isso dificulta, né, os desligamentos dos liames físicos, né? Tudo isso causa dificuldade para a espiritualidade, porque o apego ao corpo, mesmo que não seja ao corpo, mas as nossas questões, né, esse medo
de não saber, medo de quê? Do que ele não conhece, ele não entende o que está acontecendo, né? Exatamente. Então isso tudo traz dificuldade. São cenários, né? Eles estavam ali vendo cenários totalmente diferentes do que eles estavam acostumados. Mas é uma coisa muito comum, né? A maioria das pessoas se vê nessas situações, né? Porque... todo ao dormir, né? O problema é que a maioria não lembra, né? E às vezes tem situações onde nós, dependendo do nosso psiquismo, a gente tem medo de dormir, né? Existem casos, né? Por causa dessa... É a mesma situação. E vamos. Bom, os outros, né, sem ser Adelaide e Fábio, comentavam o acontecimento em altos brados, porque eles estavam vendo tudo aquilo. Né? Ó, grande Deus! Exclamava Albina, né? Rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias. Olha, dai-me forças, ó Pai de misericórdia, expressava-se Cavalcante, de alma opressa. Falta-me a confissão geral, ele era católico, né? Ainda não recebi o viático, que é aquele sacramento, né, que o padre vai, de comunhão, que vai quando ele vai à casa do enfermo de ir à igreja sair, ou os moribundos, aquele que ele chama de extrema-unção, né, do último momento, né? Oh, não me deixes enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal e com a questão ainda muito enraizada dentro dele do juízo final, né? De você estar ali para ser agora julgado. Você vai chegar ao momento da morte, você vai para o céu ou vai para o inferno. Não é isso? No prefácio desse livro que nós estamos estudando, a gente já deve ter esquecido, mas é bom a gente dar uma recordadinha lá depois, né? Porque Emmanuel fala, né, dessa dificuldade de cada um devido aos seus credos, às suas crenças, aos seus valores adquiridos durante a encarnação, né? Dificulta esse momento. E Kardec fala isso no livro Céu e Inferno, né? Que é o estado de alma. Então, olha só, cada um vê aquilo que construiu ao longo da vida, né? A dona Albina, que era protestante, ela via os conceitos lá do Velho Testamento, né? O Cavalcante, os dogmas a que ele estava ligado psiquicamente, né? Isso é interessante para a gente refletir, né? Então a gente tem que... o nosso coração está naqueles locais onde nós nos dedicamos durante a nossa vida. Suas rogativas sensibilizavam nos corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre o assombro e a inquietude. Atravessada a região atmosférica, a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do fluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Aí eles estão atravessando as diversas camadas da Terra. Né? Mas mesmo isso tudo já deve ser algo maravilhoso, né? Nossa, o Dimas lá, né? Sem saber preso. direito. Sem saber direito. Tinha conhecimento. Pois conhecimento e se deixa desprender, mas aquele visual para ele estava sendo incrível, né? Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é esse? Eu tenho medo, não posso atravessá-lo, não posso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade, quer dizer, para sofrer qualquer abalo ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregávamos-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos, quer dizer, além dos 5, eles levaram 6 amigos deles, mais eles. Então chegou todo mundo lá na casa de Fabiano, na casa transitória, onde a irmã Zenóbia os recebeu, né? Isso mesmo. E aí, em pequena sala posta à nossa disposição, Gotuso. Vocês lembram do Gotuso? Aquele que vai reencarnar, que a mãe veio falar com ele.
Gotuso, né? Então, mas ele trabalha na casa transitória direto, recebendo esses desencarnados. Só que eles ainda não desencarnaram, estão em preparação. Então, em pequena sala posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, à exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles, comentando: amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora das vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Olha que interessante, né, Thelma? Então, assim, estou deixando claro que vocês não estão sendo trazidos porque vocês vão curar o corpo físico. Pelo contrário, né? Eles estão agora tentando revigorar o corpo espiritual para preparar eles para o desligamento dos laços com o corpo físico, né? Sem alarmes de dor alucinatória, quer dizer, para que eles sofram menos nesse momento que no livro Céu e Inferno explica detalhadamente o momento do passamento. Tem um capítulo somente dedicado a isso, que é bem interessante de vocês estudarem, darem uma olhada, que Kardec vai explicando como acontece esse desligamento e depois ele vai dar exemplos de vários espíritos, como é que para eles foi esse momento. Uns foram fáceis, outros foram difíceis. Então, é bem interessante esse estudo do livro Céu e Inferno. Isso mesmo. E é interessante essa colocação, né, que ele fala aqui: devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora das vossas sensações, agravando-se a tortura. Porque essa piora favorece esse despojamento, né? Mas eu acredito também que é por isso que ele enfatiza que eles não vão cuidar do corpo físico, porque cuidando do corpo físico, a tortura continua, né? O importante agora era desligamento desses liames para que a alma pudesse se libertar, né? Ele está explicando que isso vai acontecer em algum momento. Pois é. Pode não ser logo que eles voltarem para o corpo físico. Em algum momento eles vão começar vai acontecer. É o preparativo, né? É o preparativo. Ele só está dizendo assim, vocês estão vindo aqui para a gente dizer que nós vamos desligar vocês, né? Então, assim, para orientar. Isso mesmo. Bom, e aí Jerônimo continua: certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. Então, olha que interessante. Então, tudo que ele está fazendo para levá-los lá, esclarecê-los, vai ajudá-los na hora da libertação, do desligamento dos laços. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, olha, é a primeira, pode ser que tenham outras, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós, solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Logo após, verificou-se breve intervalo durante o qual permaneceríamos à vontade. Olha que interessante, ele ainda está assim dizendo, olha, tudo que você tiver de pendência terrestre, resolve. Resolve porque você está com pouco tempo, né? E confia na proteção divina. Então, ele está dizendo, tudo que a gente está fazendo ali vai ajudar quando eles voltarem, né, para poder esse momento do desligamento ser um pouquinho mais suave, né?
Então, e aí a gente pensa nesses doentinhos que ficam algum tempo, né, no seu sofrimento, isso que eu estava tentando me explicar naquele momento, né, que a gente fica, às vezes, com o nosso ente querido no hospital, um período que para a gente é de muito sofrimento, para ele também, mas necessário para que haja todo esse preparativo. Porque você vê a misericórdia divina, né? Não se rompe os laços de um momento para o outro, né? Há todo um preparativo, todo um acolhimento, né, aos poucos dessa alma que vai partir, mas que precisa desses cuidados, né, digamos assim. O que pese, no capítulo anterior, André Luiz questiona isso a Jerônimo. Né? Todo mundo tem esse atendimento desse jeito? Pois é. Ele fala que não, né? Ele fala que não, mas que, na maioria, você tem espíritos especializados nessa generalidade para ajudar de todo jeito. Todos nós temos ajuda neste momento. O importante é saber que, seja em que momento for da nossa vida, desde a nossa chegada na encarnação ou na desencarnação, estamos sendo acompanhados. Nós estamos sendo acompanhados, estamos sendo ajudados. Não, e Jerônimo fala que não é proteção, não é privilégio, mas uns, pelo trabalho no bem, eles têm uma assistência maior porque eles vão desencarnar e já vão continuar trabalhando, e outros estarão, como a maioria de nós, sendo assistidos com outros... Até o despertar, né? Né? Enfim, vamos lá. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários. Não adiantava ele falar de forma muito longa, né? Impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Quer dizer, cada um devia estar vendo aquilo de uma maneira totalmente diferente. Né? Completamente. Ele vai falar do Cavalcante. Cavalcante, com a expressão ingênua de um menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. E contente, reconfortado, acentuava: será que o céu? Não será que o céu? E ele falou, o André falou, eu nem consegui fazê-lo sentir-lhe o contrário. Né? É o estado de alma, né? É o estado de alma aí que Kardec fala. De tanto sofrimento que estava tendo lá, ele estava ali naquele local, então para ele é no céu, né? Aqui. É no céu. Albina lembrava as cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Então, a gente vê que isso é bem característica dos protestantes, né? A análise literal dos textos. A gente já discutiu isso no programa passado. Depois de fixar o nevoeiro exterior, circunspecta a Albina, né, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Dentre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração, mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isso aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Eu fico pensando, sabe lá Deus como vamos pensar, como nessas cada um tem um olhar, né? Cada um vê e tudo é assim, né? Cada um interpreta do jeito que é seu estágio evolutivo em qualquer âmbito, né? E os seus credos, né? Seus credos, seus valores. Os seus valores, seus credos, principalmente os credos em relação à religião, como influenciam, né, nas suas percepções
de cada um. Trocamos inteligente olhar que traduzia bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio, acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Olha o que nós estávamos falando, né? A transformação compulsória pelo decesso, né, reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores, quer dizer, a transformação compulsória na hora do desenlace, do momento da morte, quando a gente volta ao plano espiritual, nós vamos voltar de novo, né, ao que realmente nós somos, né, a nossa vida verdadeira. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida da gradação. E, fitando-nos mais agudamente, prosseguiu: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Olha, quer dizer, não é se eu sou espírita, se eu sou budista, se eu sou evangélico, se eu sou ubandista, se eu sou, né, católico. Não é isso. É o que está dentro de mim. É aquilo que eu tive, que eu absorvi, aprendi como crença e naquilo que eu acredito. Então, ele está dizendo aqui, não é o meu rótulo, porque eu posso ser espírita, saber de tudo isso e entrar em profundo desespero quando desencarnar. Com certeza. Daí a gente tem que retirar para nós essa necessidade de nós vivenciarmos aquilo que nós cremos, né? Utilizarmos, por exemplo, a crença na vida futura. Muitas pessoas, no momento da morte, se desesperam, né? Não aceitam, porque é aquela questão da fé verdadeira, dos conceitos absorvidos, né? Por isso a gente precisa de estudar, precisa de refletir. Esses momentos de reflexão são importantíssimos para a alma, né? É desses momentos que nós vamos amadurecendo o nosso psiquismo, nosso entendimento, né? Para vivenciarmos esse momento aqui que ele fala transformação compulsória. Não tem jeito, todos vamos passar, né, por esse momento que é a morte, o desenlace, né? Mas com cuidado de nós morrermos e desencarnarmos, porque podemos morrer e não desencarnarmos. E interessante quando ele fala, quando você está com todo, ele fala falando da diferença entre eles, ele diz, olha, o trabalho, porém, não pode ser brusco, porque ele passou a vida inteira acreditando em algo. Se eu chego ali bruscamente, não tem como. E ele fala, olha, pode ocasionar desastres emocionais de graves consequências. E a gente lembra do livro E a Vida Continua. Estava me lembrando agora disso, exatamente. Os Ribas, o tempo que Evelina e Ernesto levaram para perceber que a vida continua, né? Por conta dos credos deles. O Ernesto um pouquinho mais, a Evelina extremamente ali católica, né? Na questão do céu, do inferno. E então, assim, até eles perceberem isso, eles não violentaram em nenhum momento. Foi tudo muito gradualmente. Igual sempre a espiritualidade age dessa forma, né? Respeitando o conhecimento e os valores de cada um, né? É a bondade, a misericórdia, a caridade, está tudo envolvido nesse processo. E aí ele continua, né, que é justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor que frutifica, no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda integrar as respostas do céu a cada um por suas obras, né? Quer dizer, ele fala que é justamente isso que manda integrar essa resposta do céu sobre a cada um, sobre as suas obras, na verdade, né? Naquilo que cada um foi construindo para si mesmo. Né? Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade.
Fim da colheita de preciosos ensinamentos, André Luiz nos fala, né? Começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã, quer dizer, já achando que vou morrer, né? Deixa eu chamar o padre aqui, né? E Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou com voz fraca. Vamos ver? Oh, como foi maravilhoso o meu sonho de agora! Vi-me à beira de um rio caudaloso e brilhante, que atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa, cheia de luz. Pousou a descarnada na testa úmida, exclamou: ah, como desejaria lembrar-me de tudo! Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha. E a companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que dentro em breve viriam ter conosco. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano, para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. Então, aqui, né, cada um vai acordar com sensações diferentes, né? Que coisa aquilo que viveu, né? Nós, quando a gente sonha, quando a gente vive lá no plano espiritual, durante o nosso sono, a gente às vezes vem com as impressões as mais diversas possíveis, que provavelmente não correspondem àquilo que nós vemos. Verdade, às vezes, verdade. Sim, às vezes a gente tem essa plena consciência, né? A gente guarda por algumas horas e depois esquece, né? Quando a gente começa as nossas tarefas, daqui a pouco a gente quer lembrar e foi. É muito interessante isso, né? Então, chegamos ao fim do capítulo 12. Semana que vem vamos estar juntos, começando o capítulo 13. Né, Thelma? Muito bom. Se Deus quiser, né? Espero que todos estejam gostando. Se pudermos ter um tempinho, vamos lá no livro Céu e Inferno, vamos ler o prefácio de Emmanuel desse livro, que é muito rico, né? Ele vem falando desse livro, Obreiros da Vida Eterna, no prefácio, que nós já fizemos aqui. A gente pode procurar lá na playlist e recordar um pouquinho, né? É bem interessante, porque ele está justamente abordando tudo que ele trouxe lá, essa nossa dificuldade, né, no momento de encarar a morte. E cada um do seu jeito. Aí o católico, o protestante, os espíritas, a gente vê que todos temos as nossas dificuldades íntimas, né? Que a gente só vai entender nesse momento aí tão singular, né? Que é diferente para cada um. Muito bom, Márcia. Então, até na próxima semana, né, se Deus quiser, estaremos aqui. Isso. Que capítulo 13. Isso, na companhia de Jesus, e que Ele nos abençoe. Até lá, e até lá, Thelma. Até lá, se Deus quiser. Fique com Deus, com Jesus, e um grande abraço.